Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo aí em um dos nossos canais, sejam ele no YouTube, sejam ele no Instagram, sejam ele no Facebook. Gostaria de falar um pouco aqui sobre casamento e gostaria de deixar alguns minutos, assim que possível, colocaremos cada semana um estudo sobre casamento. Tenho certeza que, como tem edificado a minha vida, vai edificar a sua vida também. Eu sou novo de casado, tenho apenas 24 anos de casado, mas tem alguns conselhos que acredito que, colocados em prática, irá ajudar alguém. Deus abençoe. Olha essa música de fundo, que linda, sobre casal. Texto básico que eu gostaria de deixar aqui para você é Mateus capítulo 7, verso 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, né? Todo aqueles que escuta, a palavra escutar também significa ouvir, né? Então tem dois verbos aqui, ouvir e praticar, né? São dois verbos que para mim são as chaves, né? Então eu vejo esse texto como o texto-chave, você ouvir e praticar. Então, nesse tempo aqui, nesse contexto que eu quero vos ministrar alguns minutos, eu quero vos falar uma palavra muito importante para o ser humano, que é ouvir, né? Ninguém consegue construir nada relevante na vida se não aprender a ouvir. O próprio Jesus que diz, e o próprio texto e a Bíblia é recheada do ouvir, né? Provérbios 15, 31 diz: o ouvido que escuta a advertência da vida terá sua morada entre os sábios, né? Então quem aprender a ouvir faz a sua morada entre os sábios. Então o ouvir, como diz algumas pessoas, é ouro, né? E o falar é prata. A maioria das pessoas que não querem ouvir e só falar, enquanto você fala, não consegue aprender nada. E quando aprende, não aprende aquilo que ouviu verdadeiramente. Jesus diz: todo aquele que ouve, não é ouvir qualquer coisa, né? Todo aquele que ouve o quê? A palavra, né? Todo aquele que ouve história da carochinha, todo aquele que ouve todo mundo, a voz do povo e a voz de Deus, não é isso. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, esse é sábio, e sabedoria trará para a sua casa e para o seu casamento. Pelo contrário, tem algumas vozes, né? As pessoas que falam muito, tem algumas vozes que você não deveria estar ouvindo, principalmente na área do casamento. Tem vozes que não servem para edificar nada, não servem para ajudar nada. Cuidado com o que você ouve, né? Tem casal ouvindo aquilo que não deveria, e quando você vai alimentando de ouvir aquilo que não deveria, né? Você vai se alimentando com essas palavras e esses agregados não te ajudam em nada, né? Não te ajuda em nada, não te leva a nada, só para formar opiniões, muitas das vezes contrárias, que vai trazer problema dentro do seu lar e da sua casa. Mas todo aquele que coloca seu casamento sobre esta palavra, sobre este fundamento, esta base sólida, né? Todo aquele que escuta, todo aquele que coloca essa palavra, assemelhou ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, edificar um casamento, edificar uma vida, uma família sobre a rocha, que é Cristo, é uma base sólida. Olha o versículo 25, que desceu a chuva, correntes e rio, e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, que é Jesus. Ele que edifica o nosso casamento. Não cai, esse casamento não cai, porque Ele está sustentando esse casamento. Agora, aquele que edifica sua casa na areia, sem alicerce, sem fundamento, sem nada, infelizmente cai, né? Conhecimento que não se transforma em comportamento é inútil. É uma frase para você meditar sobre ela. Conhecimento que não se transforma em comportamento é inútil, né? Então, aprenda a ouvir.
silencia as vozes internas, né, para ouvir a voz de Deus. Silencia a voz de alguém que não está firmada na palavra, que não tem nada para te oferecer, não tem nada para te ajudar. Assemelhei ao homem prudente, né, cuidados necessários para a construção desse alicerce, dessa casa, deste lar, dessa família. Fundamentos, né? Aquilo que se constrói, quando se constrói uma casa, tem os alicerces, tem o ferro, tem todo aquele processo que cresce muito mais, muitas das vezes, dependendo dos prédios e as estruturas que são levantadas, cresce muito mais para baixo do que até para cima, né? Para poder sustentar. E como as construções, me lembrei das construções no Japão, elas têm umas construções, eu não sei falar a linguagem certa, mas eu sei que quando dá terremoto, ela balança, 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 mas não cai de jeito nenhum, porque estão firmados no chão, na rocha, e ainda também tem um alicerce segurando. Quem é esse alicerce, esse ferro, essa balança que segura? Essa balança que segura a nossa vida é o Espírito Santo, quando nós entregamos a nossa vida, a nossa família, para Ele cuidar. É Ele que faz esse mover e não te deixa cair nem para um lado e nem para o outro. Mateus 5, 3 diz assim, vamos lá, deixa eu ver o que é que diz aqui. Mateus 5, 3 diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então, você é bem-aventurado, os pobres de espírito. A palavra pobre de espírito significa humildes, né? Porque deles é o reino do céu. Humildade é a raiz que alimenta todas as virtudes. Se você não sabe, aprenda isso. E o orgulho é a raiz que alimenta todos os outros pecados, viu? Então, se eu quero edificar o meu casamento, a minha família, para que seja inabalável, sustentado nessa rocha, nesse projeto, né, eu tenho que colocar a base principal, que é a humildade. A humildade vai te ajudar, a humildade vai te levantar, a humildade vai te erguer. A humildade não vai deixar você cair de maneira nenhuma. E o orgulho, porque eles andam ali paralelamente. O orgulho é uma base podre. Ela não cresce estruturado, cresce cada um para o lado. A casa fica torta. Pode até ser linda por fora, mas é torta. Ô, glória, que louvor lindo, ó. Que louvor lindo. Mas não canto porque todos cantam. Não ligo para o que vão falar. Se eu esquecer de alguma frase. Família, ouça. Se não houver humildade na base, no alicerce, na fundação, o que se tem é soberba, orgulho, arrogância, petulância, prepotência, e daí vai. As pessoas orgulhosas, elas não pensam, elas não pensam nas outras, elas pensam nela e elas acham que sabe tudo. É por isso que tem marido piorando, esposa piorando, acha que não há necessidade de aprender, principalmente com a palavra de Deus, esquece, não vão dar ouvido. Então, o casamento só é uma escola quando os dois reconhecem que não sabe tudo e para aprender um com o outro. Crescer junto ali, novo casado, crescer junto, aprendendo junto, com os erros, com os acertos e etc. Fica aqui a dica e as chaves para a sua vitória em nome de Jesus, e voltaremos depois com outra parte do estúdio, outro dia dessa semana. Chaves da vitória. Primeira chave, o ouvir. Quando você estiver perto de alguém que pode agregar valores para a tua casa, para o teu casamento, para a tua vida, para o seu caminhar, fale pouco, ouça muito e faça perguntas inteligentes. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seu casamento, em nome de Jesus. Voltaremos depois com outra parte do estudo e quero ministrar em torno de 1 hora, 1 hora e meia de estudo a cada dia ou a cada semana, não sei como é que vai ser postado, em média de 10 minutos. Deus abençoe você, fique com esse louvor mais alguns segundos para completar os 10 minutos na presença do Eterno. Glória a Deus.